Seu marido não saiu de casa. Ele não te largou oficialmente. Mas de alguma forma você está sozinha dentro do casamento? Olá, meu nome é Thiago Raposo, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do projeto Juntos na Mesma Direção. E essa semana é diferente. Se você está chegando agora no canal, deixa eu te contextualizar rapidinho para você entender por que esse assunto importa tanto. Nós estamos na semana de aquecimento de um evento que vai acontecer nessa quinta-feira agora, dia 5 de fevereiro, às 19 horas. E durante essa semana eu estou usando essas lives para te ajudar a enxergar com mais clareza o que está acontecendo de verdade no seu casamento e antes de falar de qualquer solução. Então, isso aqui não é para ser uma aula, não é para ser um passo a passo, é uma preparação. Porque quando a mulher tenta consertar algo sem entender o problema, ela se perde ainda mais. E agora voltando ao ponto inicial, talvez o seu casamento hoje não tenha grandes brigas, não tenha uma explosão, não tenha escândalos. Tem o quê? Silêncio. Um silêncio que não começou porque você ficou bem. Começou porque você cansou. Você cansou de explicar o que você sente, você cansou de tentar conversar, de ouvir, enfim, de reclamar. Você cansou de puxar assunto e sentir que ele não está ali. Você cansou de se sentir invisível dentro da sua própria casa. Então você fez o que deu para fazer, para sobreviver. Você se calou, você parou de insistir, você parou de cobrar, você parou de esperar. E por fora, isso até parece maturidade. Eu costumo dizer isso. As pessoas de fora se observam isso e falam assim: nossa, olha lá, como ela tá madura agora. Antigamente ela brigava, explodia, conversava, agora não. Agora ela tá uma mulher madura, ela ficou na dela, ficou em silêncio. Parece um equilíbrio, né? Parece força. Mas por dentro muitas vezes é desistência emocional. Talvez hoje você pense, agora é cada um por si. Melhor assim do que ficar brigando. Ah, eu não dependo dele para nada. Aí eu quero deixar algo muito claro. Isso não te faz fraca, isso mostra o nível de exaustão que você chegou. Só que existe uma pergunta importante que quase ninguém te faz e que eu vou fazer agora com muito cuidado. Você está em paz ou você está anestesiada? Porque a paz traz o quê? Leveza. Quando você está em paz, você está leve. Mas a anestesia traz o quê? A anestesia traz vazio. E eu te pergunto, quando você decidiu ficar calada no seu casamento porque você não aguentava mais as frustrações, esse seu silêncio, ele te traz paz ou ele te traz vazio? Porque se traz paz, ok, tudo bem, mas se te traz vazio, você está anestesiado. Se você sente essa falta desse companheiro, se você sente falta de como vocês eram antes, isso é anestesia. A paz, ela amplia a sua vida. A anestesia só faz o tempo passar mais rápido. Você entra no modo sobrevivência. E há quanto tempo será que você está no modo sobrevivência? 1 ano? 2, 3, 5, 10 anos? Que o seu relacionamento entrou nesse automático e você só está sobrevivendo, em vez de estar vivendo. E quando uma mulher se cala para sobreviver, algo começa a morrer por dentro. E não é de uma vez, mas aos poucos. Primeiro vai embora o diálogo, depois o vínculo, depois o desejo e finalmente a esperança. E é sobre esse lugar silencioso, onde muitos de vocês já chegaram, que a gente vai falar hoje. Então nós vamos entrar exatamente no ponto mais delicado. Por que esse silêncio não faz o seu marido mudar? E por que com o tempo esse silêncio vai pesar mais para você do que para ele? Estranho isso, né? Você se cansa, você faz silêncio, e esse silêncio é ótimo para ele. E vai pesar muito para você. E talvez enquanto você me escuta agora, tenha algumas coisas passando aí pela tua cabeça. Talvez você esteja pensando assim: ah, Thiago, eu já tentei entender meu marido, você não sabe da missa metade. A vida inteira. Eu já tentei ouvir, eu já tentei ceder, já tentei engolir a seco, já pisei em ovos, eu já tentei ir pro lado dele e nada mudou. Então, sinceramente, entender a cabeça dele não parece ser a solução. Se você pensa isso, eu te entendo. E mais do que isso, você não está errado em pensar assim. Por quê? O que você fez até hoje não foi entender a cabeça dele, foi tentar se adaptar a ela, a cabeça dele.
Você tentou diminuir o incômodo, evitar o conflito, respeitar o silêncio, para não pressionar. Isso não é entendimento estratégico, isso é sobrevivência emocional. E no nosso evento que nós vamos fazer nessa semana, no dia 5 de fevereiro, às 19 horas, se você não garantiu a sua vaga ainda, eu não sei o porquê, porque o evento é gratuito. E nesse evento eu vou te mostrar o mapa de como parar de se sentir sozinha no casamento, entendendo a cabeça do teu marido. E se você acha que entender a cabeça dele não vai fazer sentido nenhum no ponto que você está da tua vida, do teu casamento, eu vou te dizer alguma coisa. Entender, e do jeito que eu falo aqui, não tem nada a ver com passar pano, justificar, fazer vista grossa pro jeitão dele, justificar a ausência, aceitar menos do que você merece, não tem nada a ver com isso. Quando eu falo entender, tem a ver com ler a lógica que está por trás do comportamento dele. Tem a ver com entender o que mantém um homem confortável e o que obriga o homem a se reposicionar dentro do casamento. Então existe uma diferença enorme entre duas coisas que muitas mulheres confundem. Uma coisa é mudar para caber, a outra coisa é mudar de lugar. Quando você muda para caber, o casamento não muda. Quando você muda de lugar, o casamento não consegue continuar igual. Em vez de te responder com teoria, poderia estar aqui justificando para você, trazendo exemplos teóricos, enfim, estudos científicos, mas eu quero que você escute isso da boca de outra mulher, uma paciente que chegou até mim exatamente com essa mesma objeção que talvez você esteja sentindo agora. E antes de qualquer explicação minha, ela dizia mais ou menos o seguinte: olha, se entender resolvesse, meu casamento já teria mudado há anos. Então eu vou pedir para vocês escutarem exatamente o que ela diz. Eu sempre fiz como mulher, não desmerecendo, mas muitas vezes elas me traziam a visão feminina. E aí eu me sentia confortável, né? Ah, então você tá certa, tá tudo lindo. E você me traz a visão masculina. E se você pensar dessa outra forma, não que uma mulher não possa trazer a outra versão, mas foi a minha primeira experiência trabalhando com terapia com o homem. Então foi uma quebra de paradigmas para mim, que às vezes é uma dificuldade para mulheres, e ter a visão do lado masculino, não só a visão do lado feminino. Lógico, tem todas as técnicas que você está aplicando. Mas Você consegue descrever uma mudança nele, que aconteceu nele, depois que você começou a fazer terapia e que as suas mudanças começaram a surtir efeito? Eu reconheço diversas mudanças. E falando do meu marido, que é uma pessoa que é extremamente contra qualquer tipo de terapia. Ele fala, se eu for para terapia, é porque eu tô doido. Então, ia ser muito difícil eu conseguir trazê-lo para a terapia. Mas, assim, a mudança do meu comportamento refletiu a mudança do comportamento dele, que é o que você dá, você recebe, né? O que você planta, Sim. você colhe. E realmente acontece, né? Hoje, a fala dele é menos agressiva, muito menos agressiva, né? É mais carinhoso, a gente não fica mais pisando em ovos um com o outro. Perceberam a virada? Não foi que ela passou a aceitar mais, a ceder mais, foi que ela parou de fazer coisas que mantinham tudo exatamente igual, achando que estava ajudando. Ela saiu do lugar de quem sustentava tudo sozinha e foi para o lugar de quem se posiciona com clareza. O método não promete que você vai entender e continuar aguentando. Ele promete que você vai entender onde você está se anulando sem perceber onde o seu comportamento está te protegendo. E protegendo o conforto dele. Então isso não é psicológico, é dinâmico. E quando a dinâmica muda, o casamento é obrigado a responder. E quase sempre, quando essa ficha cai, surge um segundo medo. Talvez agora, hoje eu estou brincando de adivinhar os seus pensamentos. Talvez agora você esteja pensando assim, e se eu tentar mudar de lugar? E no fim das contas, quem acabar se adaptando de novo sou eu. E é exatamente esse medo que mantém tantas mulheres paralisadas. E talvez depois de tudo isso exista uma outra coisa aí dentro de você que você não falou em voz alta, mas você sentiu. Tá, eu entendo o que você está dizendo, mas no meu caso já não tem mais o que fazer. Aqui já passou do ponto. Se esse pensamento apareceu, ele não vem da tua cabeça, ele vem do cansaço de tantas conversas que começaram com uma esperança e que terminaram em frustração. E por isso eu quero te mostrar algo muito específico.
A, a mesma paciente, ela, ela chegou exatamente desse lugar, sem acreditar muito. Ela disse que o relacionamento deles já estava, enfim, estava em guerra, brigas longas, discussões pesadas por mensagens. E numa dessas brigas eu falei para ela, olha, escreve algo simples aqui. Nada muito profundo, emocional demais. E ela escreveu e a briga acabou. E quando aquela briga acabou, ela pensou assim, nossa, opa, talvez exista um fio de esperança aqui. Vamos ouvir ela dizendo isso e a gente volta para conversar mais sobre isso? É um momento Sim. específico, assim, enfim, dos últimos meses que você percebeu assim, nossa, a terapia tá fazendo diferença, em que você, nossa, se fosse no passado seria assado, mas agora tá sendo assim. Não, desde o primeiro dia, Thiago, que nós fizemos, né, a primeira sessão que ela demorou muito, e era uma sessão que eu estava viajando e brigando extremamente por mensagem, né, e longe, os dois longe um do outro, brigando por mensagem escrita, não era nem mensagem falada, e aí fui conversando com você, e você me deu uma orientação, ó, escreve isso, vamos parar a briga aqui. Daquele momento que eu escrevi o que você me orientou, e a briga parou, eu falei, opa, tem uma, nem que seja um fiapinho de luz lá no final desse túnel, acho que vai dar certo. Foi diferente de outras terapias que eu já fiz. E aí eu te pergunto, por que foi que ela não escreveu o que eu falei para ela escrever antes de eu falar para ela escrever? Porque não existe esse entendimento hoje. Mulheres e homens funcionam de formas diferentes. E não é só as mulheres que não entendem os homens. Não estou colocando vocês no papel de vilãs e ele no papel de mocinhos. O contrário também acontece. Dos homens não entenderem as necessidades das mulheres. E por isso que tanto desencontro acontece. Quando eu trouxe uma pitada de visão masculina para ela, joguei uma pitadinha ali, e ela experimentou sem resistência. Ela estava num ponto de cansaço tão grande que ela falou assim, tá, beleza, eu vou aceitar a sua sugestão. E a briga acabou. Percebe por que entender a lógica do outro é tão importante? Percebe o ponto? Não foi o marido que virou um homem de uma vez, diferente, mas algo que sempre terminava em conflito parou. A esperança não nasce quando tudo melhora, ela nasce quando o padrão quebra. Quando algo que sempre dava errado, pela primeira vez dá diferente. Ela já estava cansada, eram centenas de brigas no casamento dela. Aí ela tenta algo diferente e a briga acaba. E eles ficam bem. E aí que a mulher percebe que talvez o problema não fosse a falta de amor ou de tentativa, mas o jeito errado de tentar. Por que você tentava do jeito errado? Porque a gente nunca foi ensinado a se relacionar. Quem teve como manter um casamento feliz na escola? Ah, que aula você vai ter hoje? Ah, eu vou ter português, matemática e casamento. Relacionamento. Não tem. Ninguém aprendeu. A gente aprende como? Na raça. Primeiro a gente observa papai e mamãe. Quando a gente tem papai e mamãe. Quando a gente não viveu só com um dos dois. Ou com nenhum dos dois. Aí você vai aprender com vovô e com vovó. Você fica observando. Aí você começa os seus relacionamentos. Tudo errado. Lá com a sua imaturidade. Faz um monte de coisa errada. É assim que a gente aprende. Ninguém te ensinou. Ninguém me ensinou e ninguém ensinou ninguém. E a gente faz um monte de coisa errada tentando acertar. Não é que a gente faz errado proposital. Ah, eu vou lá fazer errado. Não. A gente faz errado tentando acertar. Querendo acertar. Mas porque falta o quê? Direcionamento. O que mata a esperança não é a realidade, é a repetição. É tentar sempre do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. E quando a mulher percebe que existe uma forma diferente de agir, que não passa por implorar, não passa por brigar, não passa por se calar, a esperança não vem como uma euforia, ela vem como um alívio. Ela vem como quem pensa, talvez eu não esteja louca ou errada. Talvez eu só nunca tenha tido direção antes. E enquanto você acredita que não existe saída, você se protege se fechando. Mas quando surge a possibilidade real da mudança, o medo muda de lugar. E aí aparece a pergunta: e se existisse um jeito, mas eu não tiver mais energia para tentar mais, Thiago? Ok, eu já entendi que pode ser que exista assim um jeito pro meu casamento. Eu já entendi que entender a cabeça do meu marido pode fazer uma diferença gigantesca. Mas eu não tenho mais energia não para tentar, já são muitos anos de desgaste. Eu não sei se eu quero me empenhar mais uma vez. E talvez essa última pergunta sua tenha
batida aí dentro com força. Não é que você não queira que dê certo, é que você tá cansada demais para errar de novo. Então deixa eu te dizer algo importante. Quando a mulher fala que não tem mais energia, não significa que ela está com preguiça ou que ela está acomodada. É uma autoproteção. É o corpo dela dizendo: eu não aguento mais tentar do mesmo jeito e me frustrar. Muitas mulheres acham que tentar mais uma vez significa voltar a conversar, a explicar, a se expor, a se frustrar. Só que isso não é tentar de novo, isso é repetir. E repetir algo que já te machucou realmente esgota. E por isso que eu entendo, quando eu falo que tentar mais uma vez, eu não falo em colocar mais energia, eu falo em parar de desperdiçar energia. Existe uma diferença enorme entre tentar mais e tentar diferente. Teve uma mulher que chegou até mim, uma outra paciente, exatamente nesse lugar. Ela não chegou cheia de esperança, ela chegou com um acordo interno claro. Eu vou tentar uma última vez. Mas se não funcionar, eu sigo o meu caminho, sem culpa. Não era uma ameaça, era um limite. E escuta bem o que foi que ela falou. O primeiro passo foi entender isso, né? Eu quero realmente ficar com essa pessoa ou não, né? E aí você descobre que você ama a pessoa e você quer ficar. Eu queria ficar com meu marido, então eu precisava buscar alguma coisa que ajudasse essa relação, esse casamento, né? Eu fui atrás da terapia pensando nisso. Não, eu vou melhorar, pelo menos vamos tentar. Se realmente não fizer efeito, não surgir nenhuma diferença, aí a gente pensa num passo diferente, mas foi a melhor escolha que eu fiz. Percebeu? Ela não entrou tentando salvar o casamento a qualquer custo. Ela entrou tentando sair da confusão. Tentar do jeito certo não suga, alivia. Então quando você diz que está sem energia para tentar de novo, tentar do jeito certo não suga energia, alivia. Quando você para de fazer força onde não funciona, a energia volta. E se em 12 semanas você descobrir que não quer mais continuar isso, também é um resultado. Por que 12 semanas, Thiago? Porque é isso que o método Juntos na Mesma Direção propõe. Eu não proponho para você, mulher, venha, vamos viver mais uma vida de sacrifício para ver se em algum momento a gente consegue, agindo da forma certa, com que ele mude e que você tenha uma vida que vale a pena ser vivida. Não, não sou louco. Eu respeito a tua história, eu respeito você. Eu respeito a tua trajetória, a tua vida, o teu futuro, a tua missão. Não vou te propor isso nunca. A minha proposta é muito simples, são 12 semanas de direcionamento. 12 semanas. Se ele não mudar, não é fracasso, é resultado. Clareza é resultado. Direção é resultado. O que não dá é continuar presa tentando do mesmo jeito, com medo de descobrir a verdade e morrendo aos poucos por dentro. Então essa semana existe para te tirar dessa estagnação. Porque ficar como está não é neutralidade, é desgaste contínuo. Agora a pergunta não é se você tem energia para tentar, é se você aguenta continuar sem direção nenhuma. Porque é isso, se você não tentar do jeito certo, você vai continuar do jeito errado. Ou você vai ficar calada, seguir calada, e nada vai mudar. Por quantos mais anos você está disposta a viver dessa forma? Mais 1, 2, 5, 10, 20? O resto da tua vida? Vivendo esse casamento? Que eu nem vou falar que tipo de casamento que é esse, pra gente manter o nível aqui. Ou você quer experimentar fazer do jeito certo, com direcionamento uma vez, por 12 semanas, e ver o que acontece. Então quando a mulher chega nesse lugar, onde ela não sabe se fica nem se vai, o maior sofrimento não é o casamento em si, é essa suspensão. É acordar todo dia sem decisão, seguindo, enfim, por fora, enquanto por dentro tudo está travado. Isso cobra um preço alto na sua vitalidade, na sua alegria. E muitas acham que estão aguentando quando na verdade estão apenas desligando. Elas param de brigar, mas também param de desejar, sonhar. O casamento entra no modo sobrevivência, a vida emocional entra no modo economia. Só que a economia emocional prolongada, né, enfim, vira empobrecimento afetivo. Esse lugar em que você está agora é de transição. Ou você sai dele com direção, ou ele te empurra para fora, sem que você perceba. Então, eu vou falar mais uma vez. Quinta-feira, dia 5 de fevereiro, às 19 horas, vai ter esse evento.
E esse método que eu vou te apresentar não é sobre salvar casamento, é sobre devolver o seu eixo. Uma mulher com eixo decide melhor. Homens não respondem a discursos prolongados, eles respondem a mudança de posição. E posição não tem a ver com ameaça, frieza, jogo, tem a ver com clareza de limites e de valor. O evento é gratuito. E aí? Qual é a próxima objeção que você vai criar? Você já falou que já tentou muito e acha que entender a cabeça dele não dá certo. Você falou que já está sem energia. O evento é gratuito. Muita mulher se assusta e pensa que sair desse lugar vai gerar conflito. E pode gerar. Mas o silêncio que você vive hoje já é um conflito disfarçado. A diferença é que agora o conflito é todo seu. E quando você começa a se reposicionar, o incômodo no outro aparece. Porque o conforto antigo é ameaçado. E isso não é piorar. É movimento. O que estava parado precisa reagir. Você não está cansada de tentar, você está cansada de tentar sem direção. E direção muda tudo. No workshop Juntos na mesma direção, do dia 5, eu vou te mostrar o mapa completo para você sair desse lugar silencioso sem brigar, sem implorar e sem se perder. Não é sobre fazer mais, é sobre parar de sustentar o que está te machucando e aprender a se posicionar de um jeito que o casamento não consegue ignorar. E eu não vou te dar um discurso motivacional, eu vou te mostrar o mapa. E eu não estou te pedindo para você tentar para sempre, ou sacrificar a sua vida por um talvez. O que eu te proponho são 12 semanas com o mapa claro. E ao final desse processo, ou o casamento responde de forma concreta, ou você para de carregar a culpa que nunca foi sua. Se você está cansado de viver anestesiado, esse encontro é para você. O link para se inscrever está na bio. Se você está me acompanhando no YouTube, tá no comentário do vídeo ou tá lá na capa também. Se você for na página principal, o link tá lá. Se você está me acompanhando no Instagram ou no TikTok, o link tá lá na minha bio. Thiago, o que é bio? Não faço ideia. É lá onde ficam todos os meus vídeos, né? Se você tá no YouTube, no Instagram, no TikTok, eu acho que tem uma fotinha minha com meu nome que aparece mais ou menos aqui. Se você clica no meu nome, vai aparecer uma página, tá lá em cima assim, ó, participe do workshop e tem um link. Clica nesse link e se inscreva gratuitamente. Garanta sua vaga, 12 semanas. Elas vão passar de qualquer jeito. A diferença é que você vai continuar no mesmo lugar ou finalmente vai ter uma direção. E aí, eu vou falar uma coisa com muito, 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 muito carinho com vocês. Assistir os vídeos aqui traz uma clareza que é muito importante para você. É muito essencial ter essa clareza aqui. Mas entender sem agir só vai prolongar o seu sofrimento. Então, se você quer sair desse lugar com clareza, o próximo passo é seu. O evento é dia 5, ele é gratuito, o link está na